Paz do Senhor, meus irmãos. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 38. Texto bem conhecido, faz um tempo que eu não falo ele e vou falar hoje. Gênesis 38. Amém, meus irmãos? Diz assim: aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, chamou seu nome tornou a conceber e teve um filho, chamou seu nome Onã, continuou ainda e teve um filho, chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Amém, queridos irmãos? Os irmãos voltando, segurando a página aqui, vê que o 37, José é vendido pelos seus irmãos. É o que está aqui no título da minha Bíblia, né? E o 39, José na casa de Potifar. Os irmãos percebem aí? O 37, José é vendido pelos seus irmãos. 39, José na casa de Potifar. E esse 38, ele fica meio que perdido aqui, sabe? Parece que ele está intercalando a história de José, mas ele está aqui, né? Eu acho legal quando a gente segura a página aqui, os irmãos percebem que estão segurando o 38, né? Para quem nunca andou armado, está aí o 38 de Gênesis, está aqui. É o texto que eu vou usar como base. Amém, irmãos? Pode sentar, muito obrigado. O texto aqui é um texto que intercala entre o 37 e o 39, mas se ele está aqui é porque tem algo a nos dizer e a nos ensinar. Eu acredito que, como esse Judá aqui, que é irmão de José, o quarto filho de Jacó com Leia, da onde descende Jesus, como houve uma situação aqui a respeito dele com uma mulher que ele imaginou que fosse uma prostituta, lá no 39 José foge da mulher de Potifar, e esse texto é um paralelo e uma distinção entre aquele que foge para ser fiel e o que é atraído justamente pelo que não presta, pelo que não vale a pena. Então é mais ou menos isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre Pérez e Zerá, que são os filhos dessa situação aqui na qual nós estamos falando, tá bom? Agradecer o Melk e o Otoniel que colocaram ali a versão da Bíblia, o Melk prestativo como sempre, e o Otoniel mais ainda, né? Pena que às vezes eu não consigo ver ele daqui, mas ele está ali, é uma mancha no vidro. Está lá o Otoniel. 38 lá, Otoniel, por favor, 38:1. Começa contando a história de Judá. A palavra Judá significa louvor, que é quando a Leia cansou de tentar agradar o marido, onde irmãos vê que ela vai ter Ruben, né, que a palavra Ruben significa uma exclamação. Como ela era a segunda esposa e não a oficial, a amada, então, quando ela tem um primeiro filho, ela está dizendo assim para Jacó: um filho. É muito legal o texto da palavra Ruben, um filho. Ela está dizendo para Jacó: está vendo? Eu posso parir, eu posso gerar. Ela vai ter Levi e Simeão e depois ela vai ter Judá. Levi e Simeão, ela está dizendo: agora meu marido me amará, agora o meu marido será meu. Aí no quarto filho ela desiste. Ela viu que não adiantava ter filhos, o Jacó continuava olhando para Raquel e dizendo: eita, mulherão. E ela tendo filhos, mas não conseguia com os filhos conquistá-lo. Então tá lá, coloca o versículo 2 aí, por mim, fazendo favor. Essa é a nova versão transformadora. Ele casou com uma mulher cananeia. Esse Judá aqui é irmão de José, ele é filho de Jacó. Ele casa com uma mulher cananeia. Pode colocar o 3, por favor, Toniel. É isso, o primeiro filho é coloca o 4, por favor. Engravidou, deu à luz outro filho, Onã, e mais um, Selá, isso. Aí vai o terceiro filho que é Selá.
Nesse tempo, ele arranjou um casamento arranjado. Quando nascia alguém dessa família, já estava comprometido com alguém lá da outra família, sem que a pessoa pudesse escolher. Era casamento arranjado. Ainda hoje ainda tem isso, né? Não é lei, mas ainda tem aquelas pessoas que têm a fama de ser os casamenteiros, que ficam fazendo esquema. Ficam apresentando viúva para viúva, um para o outro e fazendo casamento. Não é bem isso, mas é quase isso. Mais ou menos isso, por aí. E tem gente que diz, eu já fiz 10 casamentos. Eu já vi gente dizer isso. Eu já enjambrei para 10 casamentos. Já fez um, quem? Quem? O Tati? O senhor mesmo? Ah, mas o senhor que arranjou o esquema. Tá bom. Tá. Ele arranjou o casamento. Ele arrumou Tamar para o filho mais jovem. Coloca o versículo 7, Daniel. Aí o que acontece? Ele era ruim. Né? Ele era ruim. Deus matou. Depende da versão, Deus matou. A versão transformadora diz, o Senhor lhe tirou a vida. Versículo 8. Aí ele casou, Judá disse a Onã, porque aqui havia a lei do levirato. A lei do levirato é assim, eu me casei com a irmã Kátia. Só que nós não tivemos filhos, e por um azar do destino eu morri. Os 4, 5 choraram, enterraram, tchau, a mulher morreu. A Kátia não podia casar com ninguém, ela era obrigada a casar com meu irmão. Se nós não tivéssemos filhos, se tivesse filho, acabava essa obrigação, mas ela tem que casar com meu irmão. E se o meu irmão morresse, ela ia ter que casar com outro meu irmão. Essa era a lei do levirato. É uma lei esquisita, né? Mas eu fico imaginando a situação, né? Vai que, né, o meu irmão mais velho casa com uma mulher que eu não gosto, que não é lá aquelas coisas todas, que é brava, que bate nele, e ele começa a tossir, eu penso que ele vai morrer. O que eu vou pensar? Eu vou ter que casar com ela. Então começa uma campanha de oração para o irmão mais velho não morrer. Porque sabe que se ele morresse... Não, mas Jesus é uma coisa maravilhosa. Jesus tirou isso, graças a Deus. Já imaginou, irmãos? Essa é a lei do levirato. Tá? Então o que acontecia? O Onã, ele tinha que casar com Tamar. E ele casou. Ele tinha que gerar um herdeiro para o seu irmão. Coloca o versículo seguinte, por favor. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho, porque não seria o seu, ou seja, o nome dele não estaria no filho de Tamar. Então, o que ele fez? Cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, isso está na Bíblia, para evitar que ela engravidasse, porque sabia que o nome do filho que nascesse seria de e não dele, que era o Onã. Você está entendendo? Ou seja, já que não vai ser meu nome, que se vira viúva, não tem nada a ver com isso. É mais ou menos assim, vão colocar meu nome no cartaz? Ah, não? Não, então eu vou orar contra. Eu vou falar mal do Congresso. Tá? Vão colocar meu nome aí nessa diretoria? Não? Pois então eu não ajudo. Vou ser congratulado, vou ser parabenizado? Não? Então eu não me envolvo. Raras exceções, a nossa vocação é a nossa profissão, e a nossa profissão é a nossa vocação. Feliz de quem se sente vocacionado, faz alguma coisa por prazer e recebe para isso. Feliz, é uma maravilha, porque na maioria dos casos, a gente tem uma profissão que a gente trabalha só por dinheiro, e final de semana a gente faz o que a gente gosta, né? A pessoa gosta de pescar, ganha para pescar, mas não, trabalha lá numa construtora ou no escritório, e final de semana vai fazer artesanato, vai cuidar de criança, poderia ganhar para isso, mas não ganha. Então, é bom quando a nossa vocação é a nossa profissão, aí a gente não busca opinião alheia. O problema é que a gente às vezes precisa de aplauso, confirmação dos outros e agradar pessoas, quando a gente não tem convicção da nossa vocação. Quando nós temos certeza que foi Deus que nos chamou, pode cair o mundo em cima de nós. A gente continua amando e gostando do que a gente faz. Porque a gente não faz para as pessoas, a gente faz para Deus. Assim, tem coisa que na igreja eu não gosto de fazer. Por exemplo, eu cantava, mas eu não gosto de cantar, mas eu cantava. Eu fiz um inário, escrevi vários hinos e eu cantava. Mas eu não cantava muito bem. Então eu perguntava para os irmãos, o que vocês estão achando? Aí eles diziam, olha,
eu gosto muito de te ouvir dar aula. Aí até um dia eu cantava os hinos do Oséias de Paula, quando eu fui descer do púlpito, um irmão me cumprimentou e disse assim: a paz do Senhor, irmão Oséias. Aquele dia me deu raiva, eu cheguei em casa, joguei o inário lá no mato e disse: não quero mais saber disso aí, eu não canto mais. Agora eu gosto de falar a palavra, então assim, já sofri muito, já fui muito humilhado, mas assim eu consegui me levantar, pela misericórdia de Deus, sabe? E eis aqui, estou aqui, bem? Então assim, quando é a nossa vocação, a gente persiste. O meu nome não vai aparecer, não tem problema. A escola dominical não dá ibope. Obrigado, pastor Silas. Não tem problema, vou continuar ali. Certo? Aí o que ele fez? Coloca o 11 lá para mim, Otoniel. O que ele fez? Judá disse à sua nora: já que morreram 2, volte para a casa dos seus pais e permaneça viúva até que seu filho, Selá, até que o filho dele, que era o terceiro filho, que era adolescente ainda, era pedofilia se ela casasse com o terceiro, que ele tem idade suficiente para se casar com você. Aí, entre aspas ali, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse. Quer dizer, parece que está morrendo por culpa dela. Porque parece que é sempre assim, né? 3 casamentos não deu certo. Aí a mãe diz assim: o meu filho é bom, é elas que não valem nada. Eu acho isso engraçado isso aí. Parece que os que se agregaram, que vieram para a família, é tudo de família ruim, é só aquela família que é boa. Não, a minha filha é uma maravilha, ela pegou 6 namorados esse ano aí, mas ela é boazinha, é eles que não prestam. Tem que rever as suas escolhas, como está escolhendo e aonde está escolhendo também, porque tem muita gente que não presta atenção nisso, né? Como está sendo feita a escolha. E eu já ouvi um ditado que diz que os semelhantes se atraem. Então, às vezes, a gente fica falando dos outros que são tranqueiras e, às vezes, nós atraímos tranqueira. Quando você se torna um amigo, você atrai amigos fiéis, leais. Quando a gente é infiel, os amigos são infiéis. Quando a gente usa dinheiro para comprar amigos, a gente vai comprar amigos interesseiros. Quando acabar o dinheiro, vão tudo embora. Esse é o princípio. Então, aqui não é culpa da moça, é eles que não prestavam. Ela não tinha nada a ver com isso, né? Felizmente, morreram porque eram ruins. Um porque era ruim, não sabemos porquê. Alguém disse uma vez para mim que o primeiro que morreu ali, que é o ele morreu engasgado com uma coxa de frango. Aí eu disse: meu Deus, mas eu nunca li isso na Bíblia. Não, foi. Aí peguei, li o texto para ele, e ele continuou dizendo: não, foi uma coxa de frango. Eu disse: onde é que tu viu? Ele disse: eu vi na novela da Record. Eu disse: aí estava vendo muita novela, assistindo e lendo pouca Bíblia. O que acontece? O morreu, ela casou com o Onã. O Onã fez uma coisa errada, morreu também. Ela esperava o Selá. O Selá ia demorar para crescer. E ele foi crescendo e virou homem. Mas o Judá, nem bola para Tamar. Ela a vida dela para lá, a vida para cá. E aí ela criou um esquema. Versículo 14, é culto de ensino, né? O Toniel hoje vai sofrer. Ela sabia que o menino já era adulto, nenhuma providência havia sido tomada para que se casasse com ele, por isso trocou suas roupas de viúva, que era uma roupa peculiar da época, e para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à estrada da vila de Enaim, o caminho para Timna. Ou seja, ela começou a criar uma situação para poder atrair o seu sogro para resolver essa questão. Mas nessa curva, em cima dessa pedra que ela sentou, ela colocou um véu, ela cruzou as pernas e deu a entender que ela era uma prostituta. E quando ela deu a entender que era uma prostituta, ela sabia o caminho que o sogrão passava. E ele vinha pela estrada fora, eu vou bem sozinho, e ele está com o olho na mulher, versículo 15. Olha lá, Judá viu e pensou: é hoje. Ela estava com o rosto coberto, ela não falou que era prostituta, ela não estava rodando bolsinha, ela não estava fazendo programa, nada. Ele olhou para ela e pensou: tá facinho, essa eu vou levar para a cama hoje. Ele logo pensou, aí olhou, não tinha ninguém vendo, né? Achou que nunca ia ser descoberto, porque coisa ruim o crente não sabe pecar, irmão. Porque assim, teve um presbítero que disse para mim assim, pecar é ruim,
pior é pecar com uma irmã da igreja, porque quando tem um culto abençoado, ela vem para frente chorando e confessa. Um amigo meu falou isso para mim. Só que de qualquer jeito, uma hora isso floresce, uma hora aparece. Aí ele foi falar com ela, versículo 16. E ele foi lá e disse assim, sem saber que era a própria nora, disse: quero me deitar com você, quero coisar. Quanto que você me paga para coisar contigo? Perguntou Tamar. Quanto? Tudo tem um preço, seja no mundo espiritual, seja no mundo literal, tudo tem um preço. As 10 virgens, as 5 loucas, quando viram que estava chegando a hora e o azeite acabava, elas disseram: dai do vosso. As 5 prudentes disseram assim: não, ide e comprai, ou seja, tem um preço, não vem de graça. Quando você vê alguém ser usado por Deus, quando você vê alguém sendo um instrumento nas mãos de Deus, acredite no que eu estou dizendo, não está fácil para essa pessoa, não está fácil. Pessoas acham que assim, do nada, Senhor, derrama em cima de mim a sabedoria. Gente, não é de graça. A salvação é de graça. O ministério é por misericórdia. E capacidade a gente busca no trono de Deus, clamando e pedindo pela sua misericórdia. Eu não pense que é de graça, que é fácil, não. Tudo é difícil. Quando você vê alguém que conseguiu ser uma pessoa sábia, sabe falar, fala na hora certa, pensa antes de falar, acredite, essa pessoa se policiou, essa pessoa aprendeu, essa pessoa sofreu. E hoje, quando você vê alguém economizando dinheiro, não pense que é fácil, é porque é pão duro mesmo. Não, gente, pessoas que já tiveram prejuízo, que já sofreram crises extremas, que aprenderam a valorizar. A sua mãe, por exemplo, ela não joga embalagem fora, ela não joga só a colinha de mercado, pote de margarina, copo de requeijão, ela não joga. Por quê? Ela viveu uma época que embalagem era uma coisa muito importante. Hoje você compra embalagem por R$1, mas na época dela não era assim. Por isso que ela tem uma sacola cheia de sacola e tem um pote grande cheio de potinho pequeno. Está entendendo? Porque o sofrimento ensinou isso para ela. Então tudo tem um preço. E ele foi falar com ela. Versículo seguinte lá, Otoniel. Vamos ver quanto é que custou para isso aí. Eu vou te dar um cabrito. Isso aqui eu acho engraçado. Ele ofereceu o que ele não tinha. Eu te dou um cabrito do rebanho. Mas e cadê? Cadê? Ele estava ali sozinho. Não tinha nada em volta dele. Ela assim, tá, mas que garantia? Cadê o cabrito? Aí ele falou: não, mas eu vou te dar. Mas a garantia? Aí é que entra uma questão muito importante. Primeiro, o preço. Segundo, a autoridade negociada. Coloca o versículo 18, Toniel. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixa comigo o seu selo pessoal. Era um cordão com um sinete, tipo um carimbo, que ele usava para marcar documentos. Era pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. O cajado é tipo uma bengala, mas um pouco mais curva, certo? Era um cajado, às vezes era um pouquinho menor que uma bengala que a gente costumeiramente conhece hoje. Mas esse cajado, normalmente, ele era passado de geração a geração. Ele tinha uma insígnia que era a pessoalidade. Tipo assim, o meu bisavô marcou o nome dele, deu o cajado para o meu avô, que deu para o meu pai me deu, e o meu nome está ali na 4ª geração, e eu já estou marcando o nome do meu filho. E isso era algo ultra pessoal. E ele está dando como garantia para um momento de prazer, para uma mulher que ele nunca viu na vida. Veja só o que está acontecendo nesse texto. E ele entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar. E o mais azarado do mundo ainda, igual Davi, né? Ela ainda engravidou. Tem gente dizendo: não tem nada ruim que não possa piorar. Pode, sempre dá para piorar um pouquinho, não é? Tem pessoas que além de tudo isso ainda adoece. Além de pecar, engravidar a pessoa, se envolver, ainda pega uma doença, né? Quando é uma coceira ainda resolve, quando é algo pior, né? Aí fica complicado. Primeira coisa, autoridade negociada. É ruim quando a gente erra, porque a gente não vai mais poder disciplinar ninguém. Disciplinar no sentido aqui de dar uma bronca, né? Eu conheci uma pessoa que ele tinha aquela autoridade do que ele era.
A gente tem autoridade, não autoritarismo. Autoridade é quando você simplesmente é, você não fica provando que é ser, você é, né? Diz um ditado que quando você tenta provar que manda, já faz tempo que você não manda mais. Então a autoridade é você estar na sua postura e na sua função. Você é o pai, você é a mãe, você é um obreiro. E quando você negocia essa autoridade, você erra, quando você vai chamar a atenção de alguém, às vezes a pessoa não fala, mas ela pensa, mas você abriu uma exceção para você, mas você errou, você fez um negócio, pai, que não deveria ter feito, você cometeu algo que não deveria ter cometido, você traiu minha mãe, você traiu meu pai, mãe. Então isso é uma coisa que tira a nossa autoridade. Aí você quer agir como das outras vezes, igual a Sansão, sairei como das outras vezes, mas acabou, você está entendendo? Então, é uma coisa que a gente deve carregar com muito cuidado, é a honra, porque é igual um precioso cristal, se cair no chão, ele vai quebrar, e depois você pode até colar, mas nunca mais vai ser igual, as pessoas vão olhar e vão dizer, esse cristal está colado, está enjambrado, não é mais original. Então, é uma coisa que eu acho injusta, porque às vezes você acerta 99 e erra uma só, mas o povo só lembra daquela vez que você errou e não lembra das 99 que você acertou. Poderia ser diferente nessa situação aqui dele ver a mulher ali? Poderia ter dito assim, olha, eu não quero. Tem gente que diz assim, eu não posso, sabe? Eu não posso porque eu sou casado. E se meus filhos descobrirem, vai dar problema. Então assim, não me mande mensagem. Diz que não, eu não posso. Quer dizer, se você diz que não pode, uma hora você vai abrir uma exceção e vai poder. Então, seja radical com esse ponto. Eu não quero. Porque se você não quer, você não vai querer. Não importa se pode ou não. Eu posso. Por quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, quando eu sei que não me convém, eu não quero. Eu não quero participar disso aqui. Ter uma rachadinha na empresa, eu não participo. Eu não quero isso para mim. Eu não quero o meu nome nisso aí. Não vou assinar esse documento. Eu não aceito essa negociação. Eu não vou me envolver. A irmã começa a mandar mensagem reclamando do marido, irmã, vai resolver com o seu marido, vai resolver com o meu marido. Que eu precisava de um homem assim, gentil, educado, que me ouvisse igual o senhor. Não, para aí, você está precisando do seu marido. Aqui é aconselhamento. Se você quer alguma coisa a mais, vá procurar em outro lugar. Aqui não. Aí você mantém a sua postura. Por isso que eu decidi isso na minha vida. Tudo que eu vou conversar com qualquer irmã, eu converso como se a minha esposa estivesse vendo e ouvindo, porque o meu celular está sempre rolando na minha casa, e eu pego o celular dela, ela pega o meu, para não ter problema, porque quanto mais a gente se isola um do outro, mais fácil é de entrar uma cunha no meio. Então fique pertinho. Se pertinho já é um problema, tem gente coçando o pé do outro por baixo da mesa, você imagina abrindo uma brecha. Imagina o distanciamento. Por quê, irmãos? Pode acontecer com qualquer um, porque daqui até na porta, tudo aqui é carne, irmão. Nós somos de carne e osso, a gente é falho, limitado. Não, comigo não, irmão, comigo nunca. Irmãos, para cair é um já, irmãos. Se a gente não cuidar, a gente se enrosca. Ele poderia ter dito que eu não quero. A segunda coisa, ele poderia ter dito eu não preciso. Sabe? O Esaú, dai-me desse guisado, eu preciso, olha o exagero, eu estou a ponto de morrer. O Jacó esperto, dá um tapinha no dedo, tira a mão daí, vamos negociar, como diz por aí que todo homem tem o seu preço, mas na verdade não tem preço. Eu falei esses dias aqui na escola dominical, nós podemos ter valor, preço não, porque quando você coloca um preço, você perde seu valor. Você vai lá e pinta um quadro muito lindo, aí alguém diz, quanto vale? Aí a pessoa diz assim, não, obrigado Toniel, não, isso aí não está à venda. Por quê? Não, porque isso eu fiz em homenagem ao meu pai que já morreu. Então quer dizer, tem valor, mas não tem preço. Agora o dia que ele abrir mão do valor, ele vai lá e coloca R$1.000, ou que seja 500 mil reais, mas agora tem preço. Por quê? Não tem mais valor. Por que Nabote não vendeu a vinha para Acabe? Porque a vinha dele tinha valor, e ele disse, não tem preço, não está à venda, eu te dou uma vinha melhor, não está à venda, é que isso aí tem valor, é a herança do meu pai, porque isso tem valor. Então quando a gente troca alguma coisa por dinheiro, é sinal que isso para nós agora tem um preço, e não tem mais valor, aí se perde o valor.
E é o que acontece, né? Quando alguém começa a oferecer muita coisa, a gente fica meio desconfiado, né? Um amigo meu, eu sempre uso esse exemplo, ele perguntou se eu queria um casal de galizé, aquelas galinhazinhas pequenininhas. Aí eu disse para ele, não quero não. Daí ele disse, por que tu não queres? Eu disse, eu não quero pelo mesmo motivo que você quer me dar. Agora me diz, por que você quer me dar? Ele disse, canta muito alto, me acorda cedo, não bota ovo e só faz sujeira. Eu disse, é por causa disso aí que eu não quero. Se a pessoa chegar e dizer assim, ó, esse carro aqui é seu, falar para mim, eu já vou ficar desconfiado. Quanto que tem de multa? Está entendendo? Então é complicado, né? Em terceiro lugar, estava muito fácil, era gente, goiaba madura na beira da estrada, ou tem marimbondo, ou está podre. Você não desconfia não quando está muito fácil? Nem sempre que está dando tudo certo, Deus está providenciando. Olha só, Deus está no controle, foi fácil demais, está muito... Irmãos, tudo que tem valor, custa ter. Se alguma coisa está muito barata, as pessoas compram no Shopee, no AliExpress, na Shein, e acham assim que é igualzinho, tem mulher que acha que vai ficar com o corpo igual a modelo que está com aquele vestido, e quando ela abre a caixa, aquela decepção, meu Deus, mas você pagou 15 mangos, mas esse vestido não vale nada. Vale o 15 que você pagou, mas não vale os 1.000 que você achou que valeria, porque está fácil demais, o tecido é fino, tem marca de costura, já está abrindo. Não estou dizendo que tudo que você compra da China não presta, mas tem muita gente decepcionada com essas compras, porque imagina que aquilo ali está baratérrimo demais, está muito fácil. Por que as pessoas caem em golpe? Oferta de dinheiro fácil, né? Fácil. Vem uma mensagem no meu celular direto. O Pix de R$3.500 foi aprovado com sucesso. Entre aqui para saber mais. Aí tem um número 0800 embaixo. Eu sei que é golpe. Peguei e disse assim, hoje eu vou ligar. Toda hora mandando essa mensagem. Cliquei no 0800, tinha um menu igualzinho do banco. Mas eu não tenho conta no banco que eu tinha, no Bradesco há muito tempo, quando eu tinha dinheiro ainda. Aí, eu sabia que isso ia dar uma risadinha. Aí eu liguei, pastor Lucien, aí a moça me atendeu, não sei o que, foi falando, eu disse, é do banco, disse, como é que esse Pix aqui foi feito aqui e tal, e eu não estou sabendo? O senhor tem que passar meus dados. Eu disse, não, mas vocês têm que ter meus dados, afinal, vocês são do banco? Não, mas o senhor tem que confirmar. Eu disse, confirmar o quê? Você fala, eu confirmo se é meu CPF, se é meu RG, se é meu endereço, se é o meu telefone. Aí ela continuou falando, querendo me enrolar. Aí eu disse assim, mas vocês gostam de enrolar os outros, né? Assim, o quê? Eu consigo saber até onde é que você mora. Eu disse, e grandes coisas. Ela desligou, pronto, né? Por pelo menos 1 minuto de vida eu gastei da vida dela. Quando é muito fácil, a gente tem que desconfiar, não é? Havia uma mulher muito bonita e não casa. Uns camaradas que pensam, é essa aí que o Senhor preparou. Mano, vai com calma. Vai com calma. Homem muito bonito, gentil, educado, inteligente, quando é bonito e inteligente tudo junto, desconfie também. Pode ser que ele não queira uma pessoa do sexo feminino. Estava muito fácil. Outra coisa, sempre passou ali e nunca tinha visto uma mulher. E agora? E agora? Aí essa mulher engravidou. Toniel, versículo 24. Essa mulher engravidou. E agora, 3 meses depois, a barriga aparece. Disseram para Judá assim, Judá, sua nora Tamar se comportou como uma prostituta. E por isso está grávida. E Judá ordenou, tragam-na para fora e queimem-na. Pai do céu. O problema não é a gente dar a sentença, o problema é a sentença que a gente dá para os outros, que é tão rápida e pode ser a nossa. Tem gente que para queimar os outros, ela quer queimar ela. Para queimar os outros, meu Deus. Gente, uma coisa eu aprendi, não se ganha nada queimando ninguém,
Não se sobe fazendo os outros tropeçar. Não queira levar vantagem em tudo, ceda às vezes, tenha empatia. O que é empatia? É você sentir a dor do outro como se você estivesse no lugar dele. Porque às vezes a gente só quer a vantagem, passou pela catraca do ônibus, o troco veio a mais, providência, devolva, veio a mais. Você recebeu alguma coisa que não é seu, ou que você vai fazer alguma coisa e você vai ter vergonha de contar como foi que fez, não faça, não faça, não faça. Nós precisamos, irmãos, ter essa empatia. Às vezes a gente não dá lado para ninguém no trânsito, a gente quer que dê lado para nós, mas a gente não abre espaço para ninguém passar. Ah, é que eu estou com pressa. Um carro tem 4 metros de tamanho só. Se você deixar um carro passar, você vai ficar só 4 metros atrás. Não vai mudar nada. Mas tem gente que não dou lado. Não, são folgados, eu vou ficar aqui na minha posição. Não, quer crescer, tem que fazer igual eu. E aí você ofende, porque um dia te ofenderam. Não, para me crescer no ministério eu fui muito humilhado. Eu tenho que humilhar também. Não precisa, irmãos. A vida já está humilhando a gente demais. Não precisa humilhar o outro. Para você aparecer, não precisa diminuir ninguém, apareça com o seu caráter, mas não mentindo, fingindo, trapaceando, diminuindo os outros. Tem gente que ainda usa aquela frase da soberba: você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? Tem gente que ainda não atende se você chamar de irmão. Ah, eu sou pastor. Irmão Eliel, não atende. Irmão Eliel, não atende. Pastor Eliel, agora sim, pelo amor de Deus, não acredito que alguém faz isso ainda. O título não muda nós, pelo amor de Deus. Tá certo que alguns tratamentos estão saindo fora, né? Por exemplo, senhora, você chama uma mulher de 60 anos e a senhora, ela já repreende. Não, senhora não, o que é isso? Vai, olha para mim. Isso aí vai acabar saindo de cena. Eu tive uma situação engraçada, irmão me chamando de Eliel. O camarada me chamou lá na frente de casa, e eu fui lá atender. Cheguei lá, era uma pessoa que eu conhecia, que era da igreja, mas que agora está nas drogas. E ele assim: ô senhor, cabeça baixa, ô senhor, me arruma R$5. Aí eu olhei para ele, ele não tinha me olhado ainda, que geralmente as pessoas não olham para o olho da gente. Aí eu chamei ele pelo nome e disse: ô fulano, meu Deus, tu nessa situação. Aí ele olhou para mim: meu Deus, irmão Eliel, que vergonha, irmão Eliel, eu nem me lembrava que tu morava aqui, irmão Eliel, meu Deus, que coisa, que situação, onde é que eu estou nessa situação? Daí eu fiquei com dó dele e dei os R$5, né? Aí ele pegou os R$5, olhou para mim: irmão Eliel, não dá para dar uma melhoradinha aqui não? Aí já saiu a vergonha na hora, né? Dá sentença para os outros. Versículo 25, Otoniel. Quando eles estavam tirando de casa para matar, ela mandou a seguinte mensagem para o sogrão: estou grávida. O homem que é dono desses objetos, aí mostrou o sinete, o cordão e o cajado, é o pai da criança. Não precisa nem ir lá naquele programa fazer DNA. Está aqui, ó, são esses, o selo, o cordão, o cajado. O dono disso aqui é o pai da criança. Aí os meninos que foram lá para matar ela queimada voltaram de cabeça baixa com o cajado e o sinete, que já conheciam. Chegaram lá e ele assim: e aí, queimaram ela, já fritaram ela? Eu disse: olha, não vai dar ajudar. Por quê? Ela disse que o pai é dono desse cajado aqui. Quando ele pegou o cajado e lembrou, frutificou o meu pecado, pareceu. Aí ele diz uma frase: mais justa é ela do que eu. Quer dizer, o tempo passou, eu não percebi, e agora a sentença chegou no meu portão. E da maneira mais vergonhosa possível. Tem coisa que dá para empurrar com a barriga, mas tem coisa que se você deixar, vira um problemão, e você não dá mais conta. E pior, quando a gente tenta resolver do jeito errado, e a gente faz mais bagunça no meio da família ainda, e aí ninguém mais dá jeito, aí você chama o pastor, e chama o líder, e chama o amigo que é obreiro, e chama a irmã do círculo de oração, e vamos orar, e faz campanha, mas assim, a situação já estragou tanto, já azedou tanto, que não tem mais o que fazer, só Deus para reconciliar.
Então, enquanto está no teu poder, a Bíblia diz: reconcilia-te com o teu irmão, peça perdão e perdoe o seu irmão. Pronto, faça isso e resolve. É um inimigo a menos. Ah, mas eu não preciso dele. Eu tenho muito mais amigos, mas quanto menos gente falando mal de nós, melhor. Quanto menos gente para ficar aí criticando a gente, melhor. Versículo 27, Otoniel. Quando chegou o momento de dar à luz, além de grávida, ela tinha no ventre 2. Era gêmeos ainda. Que coisa, rapaz. E o detalhe que é muito interessante, versículo 28, Otoniel, é que na hora do parto, durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. Olha que inusitado isso. E a parteira segurou a mãozinha e amarrou um fiozinho vermelho no pulso e gritou: "Ei, saiu primeiro, esse é o primogênito, vai ser o herdeiro de Judá." Só uma mão somente, né? Eu até coloquei aqui, uma mão somente, como que agarrando a vida, querendo viver, como que pedindo socorro. Interessante, né? Em segundo lugar, uma mão sentindo o mundo lá fora. Às vezes a gente está com o corpo inteiro aqui na igreja, mas há uma mão querendo dinheiro ilícito lá fora, usando a mentira e a fofoca. Às vezes buscando prazeres em coisas que a palavra de Deus condena. A mão está lá fora, mas não nasceu de novo ainda. A gente pode ter jeito de crente, falar igual crente, queima ele, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, falar o evangeliquez perfeito, mas enquanto a nossa vida inteira não estiver mergulhada no Espírito Santo, nós ainda seremos dominados pela nossa natureza. Tem dentro de irmã Eliel uma força que luta contra a vontade de Deus na minha vida, que tenta sabotar os planos e os propósitos de Deus, e não adianta eu culpar a igreja, culpar minha mulher, culpar meus filhos, culpar meu emprego, a minha vida social, ou qualquer parte da minha vida. Eu sou o culpado de muita coisa que não dá certo, eu sou o culpado, às vezes a obra de Deus não funciona na minha vida, porque eu sou o pior problema. O pior problema da obra de Deus na minha vida sou eu. Eu mesmo. O diabo eu resisto e ele foge. A prostituição eu fujo dela. Mas para onde eu vou fugir de mim mesmo? Por isso que Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não posso escapar de mim, eu não posso escapar de Deus. Então o que eu faço? Eu me recuo e dentro de mim eu busco a misericórdia e procuro fazer com que a minha natureza seja dominada pela presença do Espírito de Deus. Coisas que eu gostaria de falar, vai para a presença de Deus e eu não falo. Coisas que eu poderia alimentar no meu pensamento, mas na presença de Deus eu não alimento, porque eu sei que aquilo vai desgraçar a minha vida. Em terceiro lugar, tentava palpar como que no escuro. É engraçado às vezes a vida da gente, porque eu via programas de TV que as pessoas colocavam a mão dentro da caixa sem saber o que era, hein? Estava cheio de barata, outra caixa cheia de rato, outra caixa cheia de sapo, rã, e tinha uma que tinha cobras, e a pessoa tinha que colocar a mão lá dentro e falar o que bicho que era, entendeu? Aí todo mundo em casa via pelo vidro, mas não podia falar, mas via que tinha alguma coisa ali que não era boa. E eu acho que aqui o que acontece, ele estava tentando apalpar como que no escuro, sabe? No desconhecido. E o desconhecido, ele atrai, mas ele também trai. Né? Como diz o amado irmão que orou, diz: Senhor, é hoje, a primeira mulher que entrar nessa igreja vai ser a minha esposa, Senhor. Aí entrou quem ele menos queria. Aí ele ajoelhou de novo e disse: Senhor, brincadeira tem hora, Senhor. Retiro o que eu orei. O fio vermelho no braço nasceu? Ele nasceu, irmãos? Não, só uma mão. Então ele não havia nascido, era somente uma mão. Ele foi marcado pela parteira, só que não nasceu. Eu acho legal na obra de Deus, no reino de Deus, que há muitas pessoas que são marcadas pelos pais, pela igreja, pela liderança, pelo ministério, até pela convenção. Marcado, esse aqui vai dar bom. Aí algumas pessoas a gente olha, né, como eu vi muitos casais que têm filhos, 3, 4 filhos, e falarem para mim: essa aqui vai dar uma menina boa, mas aquela irmã dela ali só puxa para o mal. Eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi muito isso, e eu passei a vida ouvindo isso, que eu seria
o pior de todos. Eu estragava a família, eu envergonhava a minha família, eu era culpado pela separação dos meus pais. Tudo isso eu carreguei durante muito tempo, até que eu descobri que Deus vai pegar no capítulo 23 e 5 de Deuteronômio, tudo que de maldição foi lançado, e transformar tudo aquilo em bênção. Eu acho extraordinário isso, porque às vezes o homem coloca a mão em alguém e diz assim, ó, é esse aqui. Às vezes o pai escolhe alguém e diz, é essa aqui. Só que Deus não escolhe na ótica humana. Às vezes tem alguém que Deus está usando e você não gosta, você não acredita, você não aceita, você não tolera, mas deixa Deus usar. A obra é do Senhor. E não escolha alguém para azarar, ó, esse nunca vai dar nada, essa minha filha nunca vai dar nada. Existem fases na nossa vida, existem fases na nossa história, que a gente não gosta nem de lembrar, que nós realmente atrapalhávamos a vida dos outros, mas passou, agora a gente é bênção, agora você é bênção na família. Quem era você, irmão? Quem era eu? Só para envergonhar a família? Mas Deus colocou um nome em mim, colocou um nome em você, e esse nome, irmãos, é maravilhoso, porque é o nome que a presença de Deus, o caráter de Cristo brilha em nós, através de nós. Eu creio que você já viveu isso, não é? Pastor Sérgio Travasso, Pastor Manuel daqui, eu já estou citando eles, porque eu já ouvi eles falarem isso, porque na família, ninguém dava nada, mas hoje os parentes dizem assim, ó, ei meu irmão, esse ali é meu sobrinho, esse é meu tio, viu, meu tio. E aí a família toda de outra religião, chega na hora da refeição, eles falam assim, agora o pastor fulano vai orar, aí você nem é pastor, mas aí você pensa assim, poxa, aonde eu cheguei? Aonde eu cheguei, né? Que bom, né? Que bom. Chama o pastor para orar, o pastor vai orar. Ele senta no púlpito, olha, é meu parente, a responsabilidade aumenta, mas é o nome que Jesus deu, olha, e congrega naquela igreja, serve a Deus ali, que bom, né? Só você é crente na família, mas a tua luz está brilhando, não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas a Bíblia diz, se coloca no velador para iluminar toda a casa, aí você começa a iluminar toda a casa, o marido descrente é santificado pela mulher crente, os filhos que não são crentes são santificados pelos pais que são crentes. Eles podem não obedecer a palavra, mas a santidade está no seu lar, está na sua casa. Uma hora eles serão atraídos, mas com tanto amor, que serão chamados cordas de amor, e essa corda não se dissipa, porque é ao próprio Deus atraindo. Maravilhoso! O que nós vivemos, irmãos, com meu filho, e hoje, irmãos, a gente vê ele tão envolvido na obra de Deus, tão, lendo a Bíblia, orando. Eu estou falando uma experiência minha, pessoal, fazendo vídeos para o canal TikTok dele lá, falando do amor de Jesus, citando versículos, explicando a Bíblia. Aquilo é uma alegria, mas não foi fácil, irmão. Eu achei que ia perder essa batalha, como o pastor Silas já sentiu, parecia que a gente ia perder, parecia que ia embora. Às vezes a gente vai perdendo a esperança do casamento, às vezes a esperança do filho, a esperança do nosso país, a gente vai enfraquecendo, vai desanimando, às vezes da igreja, parece que é sempre a mesma coisa, aí você cansa, mas eu digo uma coisa, irmão, vale a pena renovar, porque a Bíblia diz que nós somos como a águia, os jovens se cansam e se fatigam, mas quem espera no Senhor, renova as suas forças, andarão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus renova nossas forças essa noite. Eu quero voar um pouco mais. As forças chegaram até aqui e parou, mas a força de Deus não acabou. Ele está renovando as nossas forças, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então eu quero ser renovado por Deus e ter essa força revigorada. Não perca a esperança, não perca o ânimo, não chute o pau da barraca, não abandone, mas espera. Um momento na nossa vida que a gente tem que fazer só uma coisa, esperar. Porque aí você fala, você reclama, você tenta mudar as coisas, você procura alguém para te ajudar, e você tenta agir com as próprias mãos, não, só esperar. O tempo vai passando e Deus vai entrando na situação. E aí você começa a ver Deus agindo. Às vezes você quer mudar na marra.
Você quer transformar o outro. Não, tem que ser assim. Você é taxativa, taxativo. Você não tolera. E aí você enfraquece porque você quer ver justiça de Deus. Deus manda um raio na cabeça daquela irmã, aquele irmão que me traiu, que me enganou. Deixa o Senhor, a Bíblia diz, dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Deus é que vai tratar. Você fica esperando a vingança dos outros, a vida está passando, você está amargurada. Deixa Deus adoçar teu coração e para de esperar a desgraça do outro e deixa o Senhor adoçar a sua alma. E deixa que essas águas passem, e você fica se refrescando com a água limpa que está vindo. Uma coisa faço, e que é, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Águas passadas não movem moinho. Ele estava atravessado, por isso colocou a mão para fora. Tinha 2 no útero, colocou a mão para fora, estava atravessado. Às vezes a gente está indignado com a igreja porque a gente está no lugar errado. A gente está na função errada. A Bíblia diz que cada membro tem uma função. Você descobrir a sua função, faça. Mas não se atravesse. O problema é que tem gente que fica atravessado. Atravessa porque não está no lugar certo ainda, né? Como diz aquela história engraçada, o menino acordou assustado, chamando a mãe para ver ele. A mãe largou as panelas e foi lá no quarto correndo. O que foi, meu filho? Ele deitado em uma cama de solteiro, ele dizia: mãe, olha o quanto que eu cresci essa noite. Aí a mãe olhou e disse: tá, filho, tá bom, agora deita retinho na cama, deita. Ele se atravessou dormindo e achou que tinha crescido de noite. Tem pessoas que ganham uma função na igreja. Ele se atravessa e ele pensa assim: agora eu mando. Agora é a minha vez. Mas pode estar atravessado. O meu crescimento não é para me colocar em uma posição superior. Mas quanto mais eu cresço, mais eu devo funcionar para te ajudar a crescer. Se o meu crescimento é para te atrapalhar, eu não estou crescendo segundo Deus, estou crescendo segundo os homens. E toda árvore que o Pai Celestial não plantou aqui dentro vai ser arrancada. Não se nasce com as mãos para fora, mas com a cabeça. Enquanto Deus não mudar a nossa mentalidade, não é nem colocar a mão, né? Eu quero esse cargo, eu quero esse... Eu orei, eu fiz 28 vigílias. Para Deus me dar um dom. Eu fiz 28 vigílias para Deus me dar um dom. Eu fiz muitas horas de vigília de oração para Deus me dar um dom que eu escolhi na listagem do dom. Eu quero esse. Até hoje não ganhei. Eu achava que era eu que escolhia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo reparte no corpo os dons como Ele quer. Você pode não aceitar, mas é isso que Deus tem para a tua vida. Faça o seu melhor do melhor jeito. Mas eu queria ter o dom igual a fulano. Ninguém é igual. Ninguém vai ser igual, por isso cada um tem uma digital. Se todos fossem iguais, que chato seria. Seria o corpo com um membro igual. Imagina, é uma anomalia. Por isso que o pé é diferente das mãos, com funções diferentes, mas o corpo se completa na diferença. Nós somos diferentes, é isso que torna o corpo bonito. A bênção, a escolha não é para quem coloca a mão primeiro, mas é Deus que escolhe. Colocou a mão, mas não está nascendo pela cabeça. Se Deus não mudar a nossa mentalidade, a gente não vai nascer. A gente vai ficar sempre no útero. Aquela pessoa que precisa de atenção toda a vida. Aquela pessoa que se não visitar, ela não vem. Aquela pessoa que tem que ser elogiada. Aquela pessoa que tem que ser bajulada. Aquela pessoa que você tem que cuidar para falar, porque se ofender, ela vai se magoar, ela não vai mais vir na igreja, entendeu? Se bem que tem coisa que a gente sofre na igreja que dá vontade de correr, mas a gente fica firme. Fica firme. Aqui é tudo gente, e a gente ofende e também é magoado, é ofendido. Não, mas eu me decepcionei. Eu sei, mas a gente também já decepcionou alguém. Eu gostaria de viver sem decepcionar os outros. Eu preferia me decepcionar do que decepcionar alguém. Versículo 29, Otoniel, para encerrar, que a hora acabou. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu. Ou seja, aquele que estava marcado, não nasceu. Voltou. Aquele bebê, porém, recolheu a mão, o seu irmão saiu.
A parteira disse: como é que você conseguiu sair primeiro? Procurou nas mãozinhas, não tinha lá a fitinha. Ele voltou para dentro do útero. Por isso chamou o nome dele de Pérez. Ele recolheu. Então, quando ele recolheu, ele está dizendo assim, eu acho, né? Olha, nessa posição eu não vou nascer, vai morrer nós dois aqui. Então, assim, deixa eu sair, aí você passa. Eu acho interessante isso aqui. Porque a gente acha que se diminui se jogar o outro para uma situação que vai crescer, né? Mas a gente não diminui, a gente cresce junto. Porque se a gente fica bloqueando, morre eu e morre o outro. Mas e se eu abro espaço, o outro passa. E a gente tem muitos inimigos, né? E Pérez significa isso, né? Recolheu para o seu irmão nascer. Pérez significa dividido, que está lá em Daniel 5:28, não precisa colocar o Daniel. Pérez, teu reino foi dividido. Pérez que é rotura. Ele arrumou um espaço entre o braço ali do irmão e passou. Eu não sei se você já percebeu, mas teve situações que não tinha jeito, não tinha porta aberta para você, mas a porta abriu. Até hoje você olha para trás e diz, eu não sei como é que eu consegui passar naquele concurso. Não sei como é que eu passei. Meu Deus, de onde é que eu vim? Onde é que eu estou? Não, não pode ser. Natural, pastor Juscelino? Não, naturalmente não estaria aqui. Mas passou. O que é isso? É a mão de Deus. Não tinha, gente, não tinha nenhum meio humano de acontecer aquilo que aconteceu. Mas você passou. Glória, passei. Não é porque é bom, não é porque sabe nascer. É por causa da escolha divina. Deus escolheu. Deus escolheu. E é bom que quando Deus escolhe, não pede permissão para ninguém, Ele só escolhe. Onde foi que você passou? A pergunta é, como passou? Eu acho que é o versículo seguinte, Otoniel. Ela pergunta, né, como foi? Nasceu o outro que tinha um fio vermelho no braço. Nasceu o nome Zerá, talvez vermelho, talvez com sentido de rebento, de broto, parece, não sei. Esse Zerá aí foi para zerar mesmo, zerou. Porque ele é o que estava com o pulso amarrado, ele nasce depois, ele não é o primogênito. Coloca o versículo 31, por favor. Desculpa, era só aquele ali mesmo. Zerá é broto, rebento. Os dois nasceram, daí o que tinha o fio vermelho não era primogênito. Aí a gente vê uma inversão. Ser marcado e recolher o braço não adianta nada. Há muitos com promessa, mas não se envolve. Deus não vai cumprir. Eu tenho a promessa aqui, está no meu braço. Mas você nasceu? Não nasceu? Aí não vai cumprir. A gente precisa nascer. Os dois nasceram, mas houve uma inversão. Aí você vai para Abraão, ele vai ter o primogênito que é Ismael. O que acontece quando nasce Isaac? Ismael sai, o Isaac é o primogênito. Aí o Isaac vai ter dois filhos, Esaú e... Quem é o primogênito de Jacó? Quem é o primogênito de Isaac? Esaú. Quem foi escolhido? Saiu o mais velho, entrou o segundo. Aí Jacó vai ter lá 12 filhos e uma filha. O primogênito é Rúben. Quem é que assume a primogenitura na divisão das terras? José. José vai ter dois filhos, Manassés, que é o mais velho, e Efraim. Na hora de Jacó, já velhinho, abençoar os filhos, ele coloca a mão direita na cabeça do mais velho ou do mais novo? Do mais novo. O José não gostou, disse, não pai, não é assim. A mão direita na cabeça do mais velho. Aí o pai disse, não, vai inverter de novo aqui. O filho mais velho de Jessé não é Davi, mas Samuel recebeu a ordem, vai lá e unja um dos seus filhos. Mas passou tudo, Senhor, errei o número, o GPS me enganou, não é aqui, porque já passou todos. O Senhor por acaso tem mais algum? Porque Deus não escolheu nenhum. Disse, tem um, esqueci. Tem um menino aqui, eu nem convidei para o culto. Então chama ele. Nós não vamos nos assentar em roda da mesa enquanto ele não chegar. Pronto. O inusitado. Você é esse. Eu sou esse. Eu sou esse. Aí você vai ler na genealogia de Mateus, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez e Zerá, a única expressão que aparece dois. Judá gerou Pérez e Zerá. Quando Mateus estava escrevendo, Senhor, como é que eu faço aqui? Nasceu ou não nasceu? Olha, na dúvida coloca os dois, Pérez e Zerá.
Zerá não nasceu, mas a mão dele era primogênita. Então coloca lá, o braço de um, o corpo do outro. Faz o primogênito de 2, soma para ver se dá 1. Judá, Pérez e Zerá. Depois vai nascer Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Jesus é filho de Davi. É uma confusão toda, mas Jesus está naquela descendência. A moça que se vestiu e ficou lá, entendeu-se como uma prostituta, ela é uma das mulheres que participa da genealogia de Jesus. A questão não é o seu passado, é o que Deus vai fazer na sua vida da agora em diante. É isso que faz a diferença, não é? Um amigo meu, pastor, ele é filho de um estupro que aconteceu dentro do centro de Macumba, em que o pai de santo, usado pelo demônio, estuprou a mãe dele e ele nasceu. Todo mundo dizia, tu é filho de pai de santo que nasceu dentro de um centro, na hora que o espírito maligno possuiu o homem, e ele é uma bênção. Gente, pensa num homem amoroso, pensa num pastor querido, pensa num baiano abençoado por Deus, amoroso, que o testemunho dele brilhava na cidade de Rio do Campo. O nome dele, Salvador. Oh, glória! Nasceu o Salvador. Mas olha a circunstância, não, Deus não está olhando para isso aí, Deus está olhando é para quem você é hoje. Deus não quer saber se você fazia programa, se não fazia, não interessa, Ele está olhando para hoje. Deus não quer saber se você traiu lá no passado, você foi regenerado, você foi restaurado, agora é o hoje que você deve viver, e o melhor de Deus ainda está por vir. Receba de Deus essa palavra, o melhor está por vir, e você vai ser muito mais bênção do que tem sido até agora, amém? Obrigado, pastor Zilmar.